Imaginem 4 entidades espirituais tão perigosas que foram aprisionadas pelo próprio Deus, trancafiadas por milênios nas profundezas do grande rio Eufrates, aguardando um momento designado para sua libertação. A Bíblia nos diz que 4 anjos serão soltos em uma hora precisa, em um dia específico, em um mês e ano predeterminados. E quando isso acontecer, 1/3 de toda a humanidade enfrentará as consequências terríveis. Isso não é um texto obscuro, escondido em um livro apócrifo. Está bem ali em Apocalipse, o mesmo livro que detalha as trombetas, as taças da ira e o fim dos tempos. Mas quem são esses anjos? Por que Deus achou necessário aprisioná-los? E o que acontecerá quando eles forem finalmente libertados? Muitos de nós já ouvimos falar sobre o Apocalipse, mas quase ninguém fala sobre esses 4 anjos acorrentados. E se eu te dissesse que o rio que os aprisiona já está secando e que os sinais do fim estão se materializando bem diante dos nossos olhos, mas poucos estão dispostos a ver? A história dos 4 anjos do Eufrates é um dos mistérios mais profundos e perturbadores da Bíblia. Neste vídeo, vamos desvendá-lo. Exploraremos sua identidade, as razões para seu confinamento e o cataclisma que se seguirá à sua libertação. Antes de mergulharmos mais fundo, porém, quero que você considere algo. Se esses anjos estão realmente lá, no fundo de um rio, esperando o momento exato para emergir, será que a contagem regressiva já começou? Estamos à beira de testemunhar um dos capítulos mais sombrios de todo o Apocalipse. O rio está recuando. A profecia está se cumprindo. Estamos mais perto do Apocalipse do que ousamos imaginar? É exatamente isso que vamos investigar hoje. E muito mais, porque muitas vezes lemos por cima certas passagens bíblicas sem compreender seu verdadeiro e aterrorizante peso. Quero que você ouça com atenção as palavras em Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 e 15. O que você está prestes a ouvir não é uma metáfora, é uma profecia, detalhada palavra por palavra. E o detalhe que se segue pode simplesmente remodelar toda a sua compreensão sobre o fim dos tempos. Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E assim, os 4 anjos foram soltos, os que haviam sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar 1/3 da humanidade. Olhe atentamente para isso. Este versículo é arrepiante e afirma com clareza absoluta o que está destinado a acontecer. Não há parábolas nesta passagem que acabamos de ler. Não há símbolos complexos para decifrar. A Bíblia é direta. São 4 anjos, atualmente aprisionados, preparados e aguardando uma ordem para agir. Eles não estão vagando pela terra como outros seres espirituais. Eles estão contidos, confinados, como se sua própria libertação exigisse uma autorização divina no momento perfeito. E aqui reside o detalhe mais aterrorizante. Eles só podem ser libertados quando o próprio Deus der o comando. Quando esse momento chegar, seu propósito não será ensinar ou proteger. Será, inequivocamente, destruir. Isso levanta uma questão que quase ninguém faz. Por que Deus os aprisionou em primeiro lugar? O que eles fizeram de tão terrível que justificasse serem acorrentados por milhares de anos? Quando ouvimos a palavra anjo, normalmente imaginamos seres de luz, mensageiros trazendo paz e orientação, mas nem todos são assim. Lúcifer também era um anjo de luz, até se rebelar contra seu Criador. Ele não perdeu seus poderes, ele simplesmente se tornou um anjo caído. Então, veja, o termo anjo nem sempre implica bondade. Existem anjos de luz e existem anjos de destruição.
É por isso que muitos que leem o Apocalipse ou ignoram essa passagem ou a descartam como puramente simbólica, assumindo que nada disso jamais acontecerá. Mas e se não for simbolismo? E se esses anjos estiverem conectados aos caídos da época de Noé? Aqueles anjos não eram símbolos. Eles eram terrivelmente reais. Se essa reflexão já está te fazendo pensar, demonstre seu apoio clicando no botão de curtir. Isso ajuda muito a espalhar esta mensagem. A Bíblia nunca afirma que todos os anjos são iguais. Ela fala de anjos que servem e anjos que se rebelaram. Fala de Miguel, mas também de Satanás, de mensageiros e de guerreiros. E quando examinamos o capítulo 9 de Apocalipse, encontramos algo que não se encaixa no padrão usual de anjos caídos. Estes 4 estão aprisionados. Todos os outros anjos caídos que conhecemos não estão acorrentados. A maioria deles vagueia pelo mundo, livre, buscando oportunidades para causar o caos. Lembra-se de quando um espírito antigo tremeu diante de Jesus em Cafarnaum? Ele sabia quem era Cristo e sabia que o julgamento estava chegando. Isso nos leva a uma constatação perturbadora. Estes 4 devem ter cruzado uma linha que nem outros demônios ousaram se aproximar. O que eles poderiam ter feito? A resposta parece estar escondida nos dias de Noé, quando a rebelião angelical atingiu seu extremo mais depravado. O que estou prestes a te mostrar pode mudar para sempre a maneira como você lê sua Bíblia. As Escrituras revelam que existem seres espirituais que foram tão longe em sua rebelião que foram lançados em correntes eternas, aguardando o dia do juízo. Nos tempos de Noé, 200 anjos fizeram um pacto no Monte Hermon. Eles tomaram esposas humanas, geraram os temíveis Nefilim e corromperam toda a terra. Por isso, Deus os lançou em abismos de escuridão para aguardar o julgamento. A questão premente é: os 4 anjos do Eufrates fazem parte dessa mesma rebelião? Antes de respondermos a isso, precisamos olhar para a sua localização: o rio Eufrates. Este rio nunca foi apenas um corpo de água. Do Jardim do Éden ao livro do Apocalipse, ele sempre foi um marco de fronteiras, guerras e impérios. A Bíblia é explícita. Eles serão libertados no dia, mês, ano e hora designados. Isso não é um acidente, é um cronômetro celestial. E quando ele chegar a 0, 1/3 da humanidade cairá. Mas com que propósito, exatamente, eles serão libertados? O texto é brutalmente claro neste ponto: para matar 1/3 da humanidade. 1/3 da população mundial, liderada por 4 anjos que esperaram milênios por este único momento. Você consegue sequer imaginar isso? 4 seres espirituais com uma missão de destruição em escala global. Aprisionados, silenciosos, apenas esperando. E a única coisa que os detém é o tempo, porque seu destino já está escrito. Não há volta, não há arrependimento que possa detê-los. A Bíblia não nos dá os nomes desses 4 seres, mas deixa para trás um rastro de pistas. E quando seguimos esse rastro, começamos a ver conexões que poucos percebem. Não é apenas João em Apocalipse que fala sobre isso. Outros textos bíblicos e até mesmo o livro de Enoque, descartado pela maioria, revelam dicas que se encaixam perfeitamente neste quebra-cabeça. O que estou prestes a ler não é fácil de aceitar. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito: pois, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a correntes de densa escuridão, para serem guardados até o julgamento. Então, Judas, capítulo 1, versículo 6, diz algo ainda mais direto: e aos anjos que não mantiveram sua própria posição, mas abandonaram sua morada apropriada,
Ele os guardou em correntes eternas, sob densa escuridão, até o julgamento do grande dia. Estes 2 versículos falam de uma prisão espiritual, de anjos caídos cujas ações foram tão extremas que eles foram trancados. Agora, compare isso com Apocalipse 9. 4 anjos amarrados, aguardando seu dia de julgamento. A semelhança é impossível de ignorar. Isso nos leva a um livro que também se conecta com esses versículos. Textos antigos, como o livro de Enoque, que era respeitado na tradição judaica, mas acabou sendo excluído do cânone bíblico, descrevem detalhadamente esses anjos rebeldes da época de Noé. Eles corromperam a humanidade, ensinando artes proibidas como magia, guerra e perversão. Por isso, foram acorrentados em abismos profundos, aguardando o juízo final. Quando juntamos essas pistas, tudo parece apontar para o mesmo grupo de anjos caídos. E aqui está um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Em Apocalipse 12, Lúcifer arrastou 1/3 dos anjos com ele em sua queda. E agora, Apocalipse 9 anuncia que 1/3 da humanidade será destruído. A mesma fração, o mesmo padrão. Isso não pode ser mera coincidência. É como se o fim estivesse sendo escrito pela mesma mão que iniciou a rebelião no céu. A Bíblia não confirma isso com todas as palavras, mas a conexão é poderosa demais para ser descartada. As imagens, textos e destinos que se sobrepõem são francamente aterrorizantes. E se eu te dissesse que essa profecia já começou a se tornar realidade? O rio Eufrates está secando diante de nossos próprios olhos. Fotos de satélite mostram que, ano após ano, ele está desaparecendo. Isso é uma coincidência ou é o anúncio de que a contagem regressiva final começou? Alguns capítulos depois, em Apocalipse 16, o 6º anjo derrama sua taça e o Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. Imediatamente depois, espíritos impuros emergem para reunir os exércitos do mundo para a batalha final, o Armagedon. E se a secagem do Eufrates servir a um propósito duplo, abrindo caminho tanto para a guerra final, quanto para esses 4 seres espirituais aprisionados? O resultado seria catastrófico, e tudo parece estar se alinhando para que isso aconteça. O Apocalipse está nos dizendo que os mundos visível e invisível estão prestes a colidir no mesmo campo de batalha. Algo está se aproximando e não vai demorar muito, se é que já não começou. A libertação desses anjos poderia ser parte disso. Apocalipse 9 se conecta diretamente a Apocalipse 16? Será que as guerras, crises e desastres que vemos hoje são apenas coincidências políticas ou são sinais espirituais de que o relógio começou a correr? No que você acredita? Esses 4 anjos estão realmente acorrentados, esperando seu momento de agir? Ou é tudo apenas simbólico? Escreva o que você pensa aqui embaixo nos comentários. Sua perspectiva pode abrir os olhos de outra pessoa. Talvez você já sinta essa inquietação, como se algo invisível já estivesse se movendo ao nosso redor. Mas, e se esses anjos não forem os únicos? Porque essa história está longe de terminar.